E esse projeto, gente, é o de hoje. Ai, chegou ao fim, que pena. Qual é a sua luta? É um projeto onde eu converso com 6 mulheres que lutam pelos direitos das mulheres para além da violência doméstica e familiar. E hoje é essa bonita daqui, gente, ó. Maíra Ébano, militante da O Negro. E a gente vai conversar com ela. E a última da série, encerra hoje a série. E aí, eu só vou avisar vocês também sobre algumas lives que eu ainda vou fazer. No final eu aviso. Sim, gente, todas essas lives que eu estou promovendo no meu Instagram, elas estão sendo salvas no meu Face e no meu IG. IG não, IGTV, né? IGTV. Só que, assim, o projeto Sororidade, que foi o primeiro que eu fiz, que terminou dia 11 de junho, ele não está no IGTV porque antes não cabia, né? Você não salvava a live no IGTV, era só até 15 minutos, agora é com a hora. Mas esse, o Futuro Veste Saias, e agora com ele, tá indo para lá. Aí deixa eu ver minha amiguinha aqui, cadê ela, Maíra, pra gente conversar. Oi, Val. Olá, querida, boa noite, bem-vinda. Boa noite, a mulher das lives. Rai falou aqui que você vai ganhar o troféu das lives, né? É, E é mas verdade. ela já ganhou o Guinness Brasil, tá aí, que ela tá danada também. Então, Maíra, antes de passar a palavra para você, eu quero agradecer a sua disponibilidade, né, para participar desse projeto. Hoje encerra com chave Imagina. de ouro, ele acaba hoje. Uhum. E agradecer, eu quero que você, quando começar a falar, você se identifique para as pessoas que estão aqui. E aí você já começa a dizer como é essa luta, como é que ela começou, vamos lá. E como é que você vive o dia a dia com ela, nos obstáculos, para lá. Então, meu nome é Maíra, como você mesma falou, Maíra. Eu sou mãe, sou filha, sou irmã, sou amiga, sou professora, né? É importante falar isso, sou professora da rede particular de ensino aqui de Sergipe, mais precisamente aqui na cidade. E também sou, né, nas duas instâncias, sou professora de filosofia também na rede pública do estado da Bahia. Né? Sou militante da Unegro, como você também falou aí no início. Iniciei na Unegro, acho que tem mais ou menos uns 4 anos, uns 4, 5 anos de militância. A Unegro, para quem não sabe, né, é uma entidade nacional, né, União de Negros e Negras pela Igualdade. É uma entidade nacional, vai completar agora 32 anos, agora em julho, 32 anos de muita luta contra todas as formas de opressão, né, sexismo, a LGBTfobia, o racismo, logicamente, tá certo? Né? Racismo religioso, a questão da intolerância religiosa, Sim. enfim. E estamos aqui, no caso, no estado de Sergipe, 11 anos, com 11 anos de existência, de muita luta também. Né? Estamos no Conselho Municipal de Igualdade Racial de Aracaju, né? Estamos também no Fórum de Entidades Negras, de Sergipe, né, que a gente vem se reunindo com outras entidades do movimento negro aqui do estado para buscar articular, né, e construir mais oportunidades de emancipação da população preta aqui do nosso estado, né? E com relação à minha luta, eu, enquanto professora e militante, eu costumo dizer que as duas lutas, elas acabam se relacionando, né? Porque enquanto professora, eu acredito na educação enquanto ferramenta de transformação da nossa sociedade, né? Porque já dizia Também. Paulo Freire, né? Que Paulo Freire ele já dizia que não são, né, assim, a educação não vai transformar o mundo, a educação vai transformar as pessoas e as pessoas elas vão transformar o mundo, né? Então eu vejo a educação como essa arma, né, como uma arma de poder realmente, né? A educação faz com que a gente se torne uma pessoa mais crítica, né, um ser humano mais crítico, teoricamente faz com que a gente tenha mais oportunidades, né, de emprego, né, oportunidades de aprender, de poder compartilhar os conhecimentos que a gente vai adquirindo com os outros, né? Enfim, são várias as possibilidades, né, vamos dizer, da educação. Diminui violência, promove saúde, faz a economia crescer, né? Garante, no caso, acesso a outros direitos, porque a partir do momento que a gente tem acesso à educação, faz com que as pessoas elas tenham consciência e conhecimento, né, de que são sujeitos de direito, né, que possuem direitos garantidos por lei e precisam
no caso, exigir, né, da forma mais adequada a implementação dessas políticas, né, de políticas públicas relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à assistência social, enfim, né? E aí eu acredito que é onde se inicia a minha segunda luta, que é a luta contra o racismo, né? Através, enquanto professora, enquanto militante da UNegro, eu acredito que é fundamental, sabe, Val, a defesa e a prática do ensino que acabe reafirmando todo e qualquer tipo de combate, no caso, né, todo tipo de preconceito, né, seja com relação à cor da pele, seja com relação ao gênero, com relação à orientação sexual, né, porque eu acredito que só assim a gente vai conseguir fortalecer os direitos, né, os direitos que são constitucionais, né, uma educação que ela realmente quer ser uma educação de qualidade, ela precisa ser uma educação ética, tem que respeitar as diferenças, né, buscar essa construção de uma sociedade que esteja livre, né, de preconceitos e todo e qualquer tipo de violência. Você falou aí dessas duas trincheiras, né? Porque quando você combate o racismo e você é professora, são duas trincheiras de lutas e duas trincheiras fortes. Eu também acredito, para mim, a via principal para a mudança da sociedade é a educação. Eu acho que nós temos outras vias acessórias, entendeu? Que a gente pode usar, claro, mas a principal, eu não tenho dúvida nenhuma, que é a educação. E por isso que eu acredito numa mudança de comportamento social de todas as pessoas. Homens, mulheres, pessoas jovens, pessoas mais idosas, pessoas, sabe, meia idade. Eu acredito muito nisso, porque existe muita falta de informação ainda, muita ignorância, mas muita... Que você fala assim, poxa, nós estamos num mundo globalizado, que todo mundo tem acesso, subentende-se, né? Todo mundo tem acesso à informação, entre aspas. Mas a ignorância por coisa básica, a gente ainda tem que dizer o óbvio, porque tem muita ignorância, né, com coisa básica. Então, uma coisa que você falou aí do racismo, e eu vejo o machismo como irmão siamês do racismo, né? Eles são irmãozinhos, andam coladinhos, nenhum cirurgião conseguiu separar eles dois e fazem um estrago danado. E a gente está passando por um período sui generis, tudo é sui generis, mas assim, não de forma coletiva, como isso está sendo, né? Tudo que acontece na vida da gente é sui generis, mas esse período agora é de forma coletiva mesmo, é o mundo todo que está com a pauta travada, e eu acredito que não foi à toa que essa pauta foi travada. Eu fiz até uma live sábado sobre o que melhorou com o isolamento social, e algumas pessoas trouxeram algumas coisas, né, para a gente pensar e tudo, e essa questão do meio ambiente, como se ele estivesse se recuperando, né? Você vê em Veneza, naqueles canais, apareceram golfinhos, lugares que não tinham... Coisas, né, que não aparecia há muito tempo, justamente. Então, assim, aí a gente avalia também quão predador é o ser humano, né? E aí eu queria que você falasse mais sobre essa questão, né? Dessa parceria do machismo e do racismo, principalmente você que está no dia a dia construindo, né, formadora de opinião. Então, a gente costuma dizer que nós vivemos, né, infelizmente, a educação, de uma forma geral, ela não está livre nem do racismo e nem do machismo, porque nós vivemos numa sociedade que é estruturada no racismo, é extremamente machista, extremamente racista, então não tem como. Então a educação, ela também acaba sendo estruturada e fundamentada, no caso, em cima desses dois pilares, né? Vamos dizer assim, né? Quando a gente fala assim que o país está estruturado nessas duas instâncias, a gente fala que assim existe uma formalização ou uma naturalização, como a gente pode dizer, de práticas, né, que são justamente, elas são institucionais, elas são históricas, são culturais, são interpessoais, né, e acaba fazendo que, no caso, determinados grupos acabem sendo privilegiados em detrimento de outros. No caso do machismo e do racismo, né, as mulheres, principalmente, elas acabam sendo o grupo desprivilegiado, o grupo silenciado, invisibilizado, adoecido, né, assim como também ocorre com relação ao racismo, né? E aí é um grupo que são grupos, né, no caso, as disparidades que ocorrem, né, por conta de tudo isso, segrega, silencia, invisibiliza, adoece, mata, enfim. E em sala de aula, a gente consegue perceber tudo isso, né? Enquanto mulher,
né? Enquanto professora, enquanto mulher negra, eu percebo tudo isso. A gente estava conversando num outro momento e eu comentei com você que eu, para adentrar, né, vamos dizer assim, a seara do ensino médio, eu sou professora de ensino médio, eu tive uma certa resistência, né? Principalmente pelo fato, resistência no caso de outras pessoas, né? No caso de quem está ali contratando, no sentido de dizer, mas será que ela vai dar conta de trabalhar com turmas do ensino médio, né? Ela é uma mulher, ela é jovem, né? Eu escutava muito isso, né? Eu ia fazer algumas seleções relacionadas a não, vai estar tendo uma seleção aqui para professor de ensino médio. Eu ia, então eu disse, olha, você é extremamente competente, a sua aula foi maravilhosa, mas a gente está em dúvida se você consegue, né, trabalhar, né, vamos dizer assim, com o ensino médio, né, porque você sabe, são homens, você é jovem, né, você é bonita, chegaram a falar isso, você é jovem, você é bonita, né, então colocando em xeque, né, vamos dizer assim, a minha capacidade, a minha capacidade em sala de aula. E a partir do momento, então, é mais uma coisa para a gente, né, mais uma disputa, na verdade, que a gente precisa travar ali, né? Justamente por conta da sociedade machista que a gente vive. E quando a gente adentra, a gente precisa fazer o diferencial, precisa tentar, na verdade, fazer o diferencial e tentar quebrar com essas barreiras. Mas não é fácil, mas a gente não desiste, Val. Não é fácil, mas Não, a gente se cansa, se estressa, se decepciona, tem dias que a gente está muito mal, né? Mas a gente se recupera fácil. A gente só não pode desistir, né? Só não pode desistir. E às vezes eu fico pensando, se fosse fácil não tinha graça, não. Se fosse fácil não tinha graça. A gente não está aqui para buscar consenso. Né? Não tem graça mesmo. E no começo desse... Eu queria que você dissesse como é que está sendo, né? Você, com a relação sua com os alunos nesse período, né? Porque, por incrível que pareça, as pessoas pensam que todo mundo tem acesso à internet, que todo mundo tem computador em casa, que todo mundo, né? Que todo mundo tem tudo. As pessoas pensam que é tudo muito maravilhoso. Né? Tem pessoas que moram em apartamentos minúsculos, em casas pequenas, que não tem assim, um lugar para botar o computador reservado. Então, assim, as pessoas elas não saem da sua não zona tem das de suas conforto. bolhas. Não sai, não sai Isso aí, pronto. bolhas. Então aí não teria graça não. Se fosse fácil, não tinha graça, aí não tinha nem o que comemorar. Eu aprendi isso, aí fácil de fazer, só tem miojo. Então eu queria que você falasse, sabe, Maíra, dessa como está sendo, né, esse período agora? Esse período, para mim, por exemplo, como eu falei inicialmente, eu sou professora da rede pública e da rede privada. Então, a partir daí, a gente já consegue perceber quais são as nuances, né? Quais são as diferenças relacionadas a isso. Na escola particular, que é aqui em Aracaju, a gente está tendo as aulas remotas, né? Estamos tendo as aulas remotas, as aulas online. E mesmo assim, no caso, não é fácil. Mesmo assim, a gente sabe que a condição financeira dos alunos aqui no caso, né, de Aracaju, é uma condição financeira diferente. Tem alguns alunos e algumas alunas minhas aqui na live assistindo, viu, Val? E eu mandar um beijo para os meus alunos que lá bom, de beijo, alunas e alunos. Bahia. Alunos e alunos, vocês são privilegiados e privilegiadas. E aí, lá em Pedro Alexandre, que é a cidade onde eu trabalho na Bahia, é uma outra realidade, né? Os alunos, eles não têm esse mesmo acesso à internet, não têm esse mesmo acesso. Muitos deles não têm energia elétrica em casa, quem dirá acesso à internet, acesso a um celular, um notebook, um computador, o que quer que seja. Então, infelizmente, né, a gente tentou dar início, né, vamos dizer assim, a atividades, né? Só que, infelizmente, essas atividades não alcançavam a todos eles, né? Então, infelizmente, uns acabavam tendo acesso, outros não. Então, o governo, no caso, o governo do estado achou melhor cessar para esperar, né? Na verdade, ver o que é que a pé ia andar a situação. E estamos aí continuamos aguardando. Já no caso aqui, né, de Aracaju, a gente continua com as aulas, é uma outra realidade, né? Também uma outra realidade econômica, uma outra realidade financeira. Então, a gente continua com as aulas. É diferente, é fato, eles sentem muita falta desse contato presencial, muitos que reclamavam, né, vamos dizer assim, do momento presencial, agora já estão sentindo falta, dizem que não estão vendo a hora de retornar, né? Não vem a hora de retornar, mas estamos tentando, né? Eu sempre falo que a gente tem que buscar aproveitar esse momento para tentar evoluir, porque
Eu acredito que é isso, sabe? Nem todos vão conseguir, né, Val? A gente sabe, né, que as coisas estão acontecendo e as pessoas, né, muitas delas não estão percebendo o que é que está acontecendo, né? Ficam se perguntando muito, mas por que estamos passando por isso? Mas não se perguntam para que nós estamos passando por isso, que é importante também fazer essa É. reflexão, né? Só que algumas pessoas, elas estão conseguindo fazer esse processo de evolução. Deixa eu ver qual é. Você estava falando isso aí, esse processo de evolução. E se todo mundo fosse evoluído, também não tinha graça. Tem que ter as pessoas toscas para dar trabalho, porque. Né, e a gente mesmo, porque a gente. Né, ninguém é evoluído, a gente é um trabalho Sim, sim, constante, né? sim, A gente às constante vezes isso. tem uma visão muito boa para uma coisa, mas para outra é Verdade, bem negativa. Você falou verdade. agora, eu me lembrando de Caetano Veloso. Caetano Veloso, o pessoal está tentando que ele faça uma live. Menina, às vezes eu vejo os vídeos, eu estou nas redes sociais e vejo a esposa dele, vamos fazer uma live. Aí ele faz, eu não estou preparado. Assim, ele tem, aquele cara, ele vive num mundo, é outro mundo, o mundo que ele vive. O mundo, pelo que ele fala, é um mundo tão simples, né, até pela voz dele você vê assim. E Aquela aí Tom Cavalcante, calmaria. e aí Tom Cavalcante, que é o comediante, começou a imitar ele. Mas, menino, eu choro de rir quando eu vejo os vídeos de Tom Cavalcante imitando ele. Imitando Caetano. De pijama, de chinelo, mas assim, ele falou assim, ele falou uma coisa, ele falou assim, o tempo é curto quando a gente tem tanto tempo. Caetano, ele falou isso. Menina, mas eu fiquei... É uma coisa assim que aparentemente não tem sentido, Mas tem. mas tem muito sentido. Então, assim, o tempo é curto. Quando a gente tem muito tempo, nós já estamos no fim de junho. Ontem eu estava dizendo ao meu marido, hoje é domingo de novo. Então, assim, o tempo é curto quando a gente aparentemente tem tanto tempo. Apesar de que, assim, eu Exato. estou cheio de coisa para fazer. Eu gosto de viver assim. Eu fiquei meio sem concentração no começo, né, desse isolamento social. Mas aí depois já Normal. peguei no tranco, porque eu não posso ficar sem ter assim o que fazer. Mas é verdade, o tempo é curto. Os dias parecem que tem mais 24 horas. Entendeu? Então, assim, é isso. E aí você sente aquela necessidade. O tempo urge, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que, sabe, agilizar, sacudir mais essas pessoas. E, Verdade. assim, a sala de aula é um veículo muito positivo para se fazer, né, esse sacolejo, né? E eu gosto muito de trabalhar com pessoas jovens, que elas são muito mais multiplicadoras de informação do que as pessoas mais E adultas. Aí eu queria que abertas você, também, né? E saber, abertas também, eu queria né? que E você são mais falasse sobre abertas. isso também. O seu dia a dia Eu, aí. como professora, eu amo Sim. trabalhar como professora. Já me perguntaram assim, né? Algumas vezes, pronto, eu estava participando de uma live ainda desse, e aí com Tato, que você também conhece, Tato Menezes, né? E Sim, ela falou, sim. Maíra, o que é que você faria pro resto da sua vida se você não precisasse ganhar dinheiro? Assim, com isso, né? Aí eu disse, eu ia continuar sendo professora. Eu ia continuar sendo professora e professora de filosofia, porque é o que eu amo fazer. Justamente, Val, por essa. Eu costumo dizer que eu não sou, eu sou uma moderadora, né? Vamos dizer assim, eu não sou, né? Muitas pessoas dizem, você é uma inspiração, muitos alunos, muitas alunas se inspiram no que você fala, né? Nas coisas que você debate em sala de aula, a gente também precisa ter responsabilidade sobre isso, é fato, né? Mas eu costumo dizer que existe uma troca muito boa, justamente porque esses alunos, né, essas alunas, eles vêm vindo com uma bagagem também muito boa, principalmente quando eles se encontram abertos, né, para aprender e para poder aprender e multiplicar, né, vamos dizer assim, Sim. esse conhecimento. Então, a minha experiência em sala de aula, justamente também por ser professora de filosofia, trabalho com sociologia, então a gente acaba debatendo temas relacionados à sociedade, às mudanças que estão se processando, e sempre fazendo com que eles indaguem, critiquem, reflitam, questionem, porque é justamente o que a gente está precisando, né? Hoje em dia, fazer com que eles se movimentem, para que haja essa desconstrução, para que haja essa multiplicação, é necessário que eles indaguem, que eles questionem, critiquem, reflitam, pensem, na verdade, saiam da caixinha, né? Vamos, como a gente costuma dizer. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando. E é justamente disso que eles estão sentindo falta, porque apesar de a gente estar
tá tendo aula, né, que a gente chama das aulas remotas, mas é diferente, né? São 45 minutos de hora-aula, né? Teve que, né, houve aí um encurtamento, né, vamos dizer assim, com relação às horas das aulas, o contato, que é essencial, essa parte do contato, nós somos seres sociais, né? Então, essa parte do contato, né, da gente estar ali vivenciando, até porque educação não é somente você formar para ter um emprego, para uma formação Sim. acadêmica, para ser um intelectual, né? A verdade é essa. Formação é para não ser cidadão, é para a vida. Então, isso é o que me instiga em sala de aula, né? Eu sempre busco associar, sempre busco relacionar e trabalhar. Me chamam de monotemática, algumas pessoas dizem, mas Maíra é monotemática, porque eu trabalho muito a questão do feminismo, eu trabalho muito a questão do racismo em sala de aula, né? A questão da Como a luta, pessoa né? chamar você de monotemática? Eu gostaria de conversar com essa pessoa. Diz, Entendeu? O que mas ela pensa você de só fala, quietinho. você só fala disso, você só fala do Hum. machismo, né, na luta contra o machismo, você só fala da luta contra o racismo. Eu disse, pois é, porque é um problema que está ocorrendo, a gente vê todos os dias pessoas, mulheres morrendo, Me a diga uma gente vê coisa, o todos que os é dias, que né, tem dissociado do machismo e do racismo? do racismo. Pois é. Diga Não aí. tem Me diga como, uma coisa infelizmente. que é dissociada do racismo e do machismo. Né? Exatamente, Como as é que duas coisas estão pode? completamente associadas. É a base de tudo que não presta, de todas as mazelas do ser humano. É uma pessoa que não tem uma Verdade. perspectiva, assim, que é uma pessoa que não tem uma percepção de Pois como é. esses dois pilares das mazelas humanas, né, estão ali por vida e que a gente tem que detonar. As pessoas falam comigo já que eu sou radical. E eu adoro, para mim, elogio quando a pessoa diz, feminista, radical, preta, gorda, gente, para mim isso é elogio. Obrigado, 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 obrigado. Porque são coisas que são verdade e eu sou radical mesmo, porque eu acho assim, que a gente radical é quem vai na raiz do problema. Não adianta você Sim. ficar tratando, Com podando superficialidade. as coisas com medidas paliativas se a raiz está lá crescendo, entendeu? Então você tem que chegar lá na raiz, botar um veneno, ou então cortar mesmo, arrancar o mal pela raiz. Então a gente tem O que. problema, Val, é que as pessoas justamente querem isso, querem botar tudo para debaixo do tapete, né? Querem fingir que não existe problemas com relação ao Isso. machismo, com relação ao racismo, ao machismo, coloca para debaixo do tapete, finge que não existe e a vida segue. Só que infelizmente não, só que felizmente não é bem assim, não é isso que acontece, né? Né? Elas não querem reconhecer que tem privilégios, entendeu? E que as outras pessoas têm direito a ter igualdade. As pessoas não entendem isso, então assim, é uma coisa que aparentemente tão banal. Eu estava vendo a live de Thay, eu não sei se ela está aqui, ela estava conversando com o Mário Leone, Uhum. né, sobre essas questões da LGBTQI a mais, e eu vendo assim, como questões tão íntimas, questões de foro íntimo, porque, olha, identidade de gênero, orientação sexual, a vida sexual, a sexualidade, uma coisa tão íntima, uma coisa tão particular. Como uma coisa tão íntima, tão particular dos seres, das pessoas, chama tanta atenção das outras. As A pessoas ponto, né? gastam tanto tempo combatendo, criticando. Eu não consigo entender isso, sabe? Então, assim, eu não gosto desse nome bullying nas escolas. De vez em quando, eu dou palestra sobre bullying, porque ele mascara o crime. Ele mascara o crime e a gente dá um nome bonito para uma coisa que não presta. Eu queria que você me Verdade. falasse um pouquinho, sabe, sobre essas questões. Dentro de sala de aula, quando isso porque às vezes isso é tão banalizado que as pessoas nem percebem. Né? Sim, Ou é sim, uma sim. coisinha, uma piada. Mas eu estou brincando. Agora também ninguém pode mais brincar. Não Né? brincar. Eu sempre costumo dizer, quando eles vêm com essa história de que eu estou brincando, era só uma brincadeira, eu disse, olha, brincadeira é quando as duas pessoas se divertem, né? Quando uma se sente Isso. ofendida, quando uma fica mal, quando um dos lados fica triste com a sua brincadeira, não com a brincadeira que foi tirada, segundo você, então não é brincadeira, né? Isso é crime. E como educadora, né, eu vejo sempre, infelizmente a gente sabe, né? A escola é uma das instituições, né, vamos dizer assim, sociais, é onde muitas vezes os alunos, as alunas ficam mais tempo, né? Hoje não, né? Estamos num momento atípico, mas tem alunos que passam praticamente o dia inteiro, né, na escola, né, em horário integral, manhã e tarde, vão para casa à noite, então passa mais tempo na escola do que em casa. Então, a gente consegue perceber que muitas das vivências que eles têm é na escola, e infelizmente isso ocorre muito. E o professor ele é essencial
ele é fundamental na luta, no combate, na verdade, a essa prática. Né? Porque, infelizmente, muitos tendem a fazer o quê? Fechar os olhos, né? Vamos dizer assim, não ligue. Eu vejo muito isso com relação, e aí eu puxo para o meu lado, né? Vamos dizer assim, com relação ao racismo. Uma brincadeira que se tira com relação ao cabelo crespo, né? Aconteceu, já vi, já presenciei e já combati, né? E aí, de que forma? Sempre buscando levar falas, palestras, momentos para se debater, não só na sala de aula, né, onde ocorreu a problemática, mas em toda a escola, em toda a instituição, porque eu estou vendo ali, de repente, aquilo acontecendo numa turma minha, mas isso pode muito bem ter acontecido e continuar acontecendo em outras instâncias, no ensino infantil, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, é importante a gente promover discussão, é importante se haver, no caso, debate, seja com relação, por exemplo, ao racismo, seja com relação ao machismo, que a gente vê, no caso, muitos casos de assédio que ocorre dentro das escolas, né? Muitos casos de violência psicológica que ocorre de relacionamentos abusivos, que ocorre dentro das escolas, a gente sabe, né, que existe, né? Com relação também à questão da gordofobia, né? Dentro das escolas a gente vê muito isso também, e quando não ocorre tudo junto, né? A gente tá falando, Val, aqui separando, e tem, infelizmente, pessoas que acabam sofrendo todas essas discriminações, né? Todas essas segregações. Então a gente precisa trabalhar, e trabalhar de forma total, e não pegar, né, vamos dizer assim, vamos conversar com esse aluno, vamos conversar com os 2 alunos envolvidos, foi só uma coisinha de criança, né? As falas das crianças também machucam, e muitas vezes essas crianças vêm com falas que são reproduzidas, né? É importante, no caso, frisar isso, eles reproduzem, então saberem onde é que está vindo essa reprodução, por isso que é importante entrar em contato com a família, né? É sempre essencial esse contato entre família e escola para saber o que está acontecendo e tentar dirimir, né? Como você mesmo fala, é acabar com o mal pela raiz, né? Mas é um processo. É um processo longo, mas nós precisamos ficar vigilantes e atentos. E essas crianças, elas vão ser pessoas adultas no futuro. O que eu me aborreço muito com pessoas adultas, desde quando eu era adolescente e que eu era criança, é de você ouvir as pessoas dizerem que você é o futuro, e não lhe dão subsídio nenhum para você viver o presente. Não lhe valorizam no presente, sempre subestimam crianças e adolescentes. Eu fui dar uma palestra em um determinado lugar. E quando chegou lá, o data show não precisava do data show. Na televisão mesmo saía a imagem, uma coisa assim. E eu não sabia mexer. Eu levei meu data show, pro meu equipamento eu sei mexer. E aí ficou um pra lá, outro pra cá, futucando. Chegou um menino, eu acho que ele tinha uns 9 anos. Ele chegou assim, ele disse, quer que eu bote, quer que eu ligue? Ele falando assim, ele falando, ninguém respondia. Aí quando eu ouvi ele falar, eu disse assim, você sabe mexer? Aí ele disse, eu sei. Aí eu disse assim, gente, ele tá falando que sabe. Aí o homem olhou assim, como que disse? Sabe? E quando ele disse, gente, o menino aqui tá dizendo que sabe mexer. Aí, mas ele vai quebrar, não sei o quê. Eu digo, peraí, dá um minutinho, gente. Só um minutinho. Aí eu disse, meu amor, você sabe mexer nisso? Ele sei. Você sabe botar pra funcionar? Então bota aqui, chegue. Dá licença, pessoal. Pronto. O menino chegou, conectou tudo lá. Olha, não foi 5 minutos. Menina, mas olha, foi na hora. Quer dizer, as pessoas, elas não acreditam nas crianças, não acreditam. Subestimam as adolescentes. Não valorizam o que eles fazem, o que elas fazem. Só fica com essas piadinhas, aborrecente, não sei o quê, sabe? Que eu acho isso tão chato, isso é muito chato. E eles são, isso internaliza, né? Se a gente continuar, tem essa questão, né? Se a gente passa, se a gente fala demais, eles costumam internalizar isso e acaba virando, né, vamos dizer assim, uma verdade. Então, a gente não pode realmente subestimar. Eles precisam ser protagonistas. A gente pede tanto, né? É como você mesma falou, você será um futuro. Mas como se trabalhar, então, a construção, né, desse futuro, se não for agora? Vai ser o futuro, só depois de 18 anos. Você fizer 18 anos, o futuro está pronto, tudo você está lá. Ativista, atuante, ou então uma pessoa que... Né, outra coisa que eu também acho terrível, eu também vou dar palestra em escolas sobre a profissão. É exigência. O que é que você vai ser quando você crescer? Gente, às vezes a gente não sabe. Não sabe. Às vezes a gente tem 20 anos, 22 anos, você não sabe o que você quer ser. Isso é normal, As pessoas ficam, vixe, mas você já estava fazendo vestibular.
Você já Tem que sabe fazer o saber o que FIES, agora você FIES. quer. Você tem que saber o que você quer. Poxa! Aí fica comparando você já, a cabeça que você tem com uma criança, adolescente. Olha, eu entrei na faculdade, eu fiz. Faculdade de Serviço Social, deixei. Fiz faculdade de Economia, deixei. Aí fiz faculdade de Administração, terminei. Depois fiz faculdade de Direito, terminei. Agora eu estou pensando em entrar em Psicologia. Eu já tenho 55 anos. Gente, pelo amor de Deus, deixa o povo viver, né? Claro que a gente não vai deixar de mão. Claro que a gente está ali orientando filho e filha. Mas também essa Sim, exigência, isso é muito ruim. é uma cobrança muito grande. E isso traumatiza mesmo, assim, no sentido de você, às vezes você faz um vestibular para uma coisa que só por causa do dinheiro. Não é só porque dá dinheiro ou por causa do status. Né? Faça Exato. isso, porque não sei o que, não sei o Infelizmente quê. ocorre muito. Isso é Infelizmente muito ocorre muito. terrível. Se o aluno ou se a aluna não está preparado, psicologicamente falando, né, vamos dizer assim, e aí, no caso, necessita de um apoio. Tem que se ter uma rede de apoio, né, vamos Pois dizer assim, é. muito grande entre todos. Né, família, escola, essa relação toda. E dando suporte para o aluno, para a aluna, dizendo, olha, independente de qualquer coisa, infelizmente a gente sabe que não é todo mundo que isso não acontece muito, né, Val? A gente sabe Pois que é. existem, né, famílias, escolas, né? Mas a gente sempre tenta, enquanto professor, olha, porque muitos acham, né, quando chegam lá na idade do vestibular, né, a série do vestibular, acham que é a última, Sim, é a chance, né? A chance, é a hora, se eu não passar agora, eu não passo nunca mais, eu tenho que sim, é. acertar, aquela coisa toda, e a gente precisa justamente, não, calma, pezinho no chão, não é bem por aí, a sua vida não vai acabar se É, deixar se não passar, você vai ter o próximo ano, você vai se preparar e se preparar para fazer o que você realmente quer, e não ficar focado na conversa de X, de Y, ou por conta do dinheiro, e não ser um profissional, no caso, realizado, né? Não se realizar profissionalmente falando. Gigi fez uma pergunta aqui, eu vou ler para você. Você já falou sobre isso. Eu acho que foi antes Hum. dela chegar, mas assim, ela no final ela deu se referiu ao seu sentimento particular. Ela disse assim, na rede privada, ela quis dizer rede privada. Na rede privada, os alunos são privilegiados em ter aulas online. Como você se sente com relação aos alunos da rede pública, onde você ensina? Me refiro ao seu sentimento como educadora. Você já falou aqui, né, que a realidade é completamente diferente, mas ela está falando assim, com relação aos seus sentimentos como educadora, como é que você se sente? Péssima. Eu me sinto péssima, porque, como eu disse, amo o que faço. Não faço distinção entre escola pública e escola privada. Sou a mesma professora, a mesma profissional, dentro, logicamente, do que é possível, humanamente falando, né? Eu levar para a sala de aula, eu faço isso. Então, eu me sinto péssima, é um sentimento de falta. É como se estivesse faltando alguma coisa. Eu estava comentando com um colega meu de sala, que inclusive ele estava por aqui, de sala lá de Pedro Alexandre, que é a cidade que eu trabalho, lá na Bahia, dizendo que eu estou sentindo falta dos alunos, sentindo falta da viagem, que são 3 horas de carro que eu tiro para lá, que eu vou dirigindo. E justamente por quê? Porque eu sinto falta desse desejo assim deles com relação ao aprender, entendeu, Val? E outra, por ser uma cidade, é uma cidade que tem uma realidade diferente de Aracaju, eles têm a noção de que é através da educação que eles vão mudar de vida. Entende? Entendi, Eles têm entendi. essa noção, olha, se eu quero Isso dá sair uma dor, meu daqui, Deus, dá uma entende? dor, né? Então, é isso. Eles dizem, professora, lá eles me chamam de pró, eu sei que a gente só vai conseguir alçar novos voos, alçar novos caminhos através da educação. Então, aí eles se apegam realmente ao estudo, são alunos e são alunas extremamente esforçados, então eu sinto um vazio muito grande. De verdade, assim, eu sinto um vazio muito grande, a gente fica tentando traçar, não só eu, né? Eu posso falar assim, eu posso sinceramente falar pelos outros profissionais que trabalham comigo lá na escola Helena Brito. Beijo para todo mundo que tem gente aqui, viu, Val? Que Também, na bom. nossa Que live. bom, Então parabéns, pessoal, para eu vocês. sinto muita falta, a gente sente o vazio, a gente tenta criar estratégias, né? Poxa, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo. Aí fizemos um levantamento com relação às pessoas, quem é que tem celular, quem é que tem Wi-Fi, quem é que tem como é que fala? Dados móveis, né? Quem é que utiliza os dados móveis para a gente tentar fazer com que esses alunos tenham algum tipo de acesso, né? Só que está muito complicado. Infelizmente é muito complicado. Então eu me sinto péssima, viu, Gigi? Me sinto péssima. A gente fica querendo traçar estratégias para atender, né? Vamos dizer assim, às necessidades. Só que infelizmente não depende só da gente.
infelizmente não depende só da gente. O que eu acho pior é que a gente tá assim, eu sinto essa frustração que você está falando aí, porque às vezes a gente vê ali aquelas crianças, aqueles adolescentes, aquelas adolescentes que têm tantas chances na vida e que o tempo passa tão rápido que daqui a pouco eles se desiludem ou alguma coisa acontece, sabe? E aí a gente perde aquela chance, aquela criança, aquela adolescente. Isso é terrível, é muito. As pessoas ensinam muito as meninas que elas devem casar para ter uma vida segura, com um homem mais velho, com um homem mais alto, com um homem mais forte, com um homem que tem condições financeiras melhor. Para proteger. Para proteger, para cuidar. Então, assim. E aí eu estava lendo sobre a gravidez na adolescência e primeiro que eu fico assim, né? Quando as pessoas dizem, menina, o índice de gravidez na adolescência está tão alto, eu digo, é mesmo, você está comparando com o quê? Você está comparando o índice de gravidez da adolescência com o quê? Lembra aí, você sabe com quantos anos sua avó casou, engravidou, sua bisavó? Você sabe dizer, a vida toda as meninas perderam a adolescência, a vida toda as meninas tiveram sua infância roubada e ninguém nunca ligou. Aí a pessoa me disse assim, mas era diferente, antes elas casavam. Eu digo, era pior, minha amiga, porque elas entravam no inferno de cabeça para baixo. Exato. Não tinha saída, sem saber onde estava entrando, né, Val? Hoje, pelo menos, a pessoa tem saída. E tem um detalhe, o índice de gravidez, o índice de maternidade na adolescência é 4 vezes maior que o índice de paternidade. Quem engravida essas meninas são homens adultos, né? Não são meninas pervertidas, meninas molecas, são homens aliciadores, né? São homens adultos, pervertidos, aliciadores, né? Que corrompem essas meninas, que oferecem, que chegam como salvador da pátria, às vezes na cidade mesmo, assim, uma menina do interior que tem uma família que tem 4, 5, 6 irmãos e irmãs, todo mundo muito passando necessidade, chega esse homem que tem um emprego, que tem um carro, que tem uma moto, que tem uma casa. Oferecendo, né? Uma vida. Sim, uma vida, ela vai ser dona de casa. Quer dizer, e aí as pessoas não percebem, para julgar as mulheres é muito fácil. A coisa mais fácil do mundo, mais fácil do que sentar no pudim é julgar uma mulher. Eu nunca vi como é fácil. Então, mas o Gigi colocou aqui, menstruou, tinha que casar. É bem assim pois mesmo. Gigi, eu sei, um irmão de minha mãe, a esposa dele não menstruava ainda quando casou com ele. Não menstruava ainda. Ela não menstruava, não era nem assim. Ela ainda não menstruava. Então, assim, a gente, sabe, com quem é que catalogava os índices dessas mulheres que casavam com 13, 14 anos, né? Com às vezes, homens muito, 10, 15 anos mais velhos. Então, assim, sabe, é muito cruel, muito cruel, e o julgamento ainda é pior. A gente sempre diz, eu me lembro, quando eu comecei a estudar Direito, Maria, eu ia para as audiências criminais e eu ficava olhando as meninas que ficavam lá esperando os homens, os réus, sabe? Virem. Aí eu ficava olhando assim, meu Deus, que meninas bonitinhas, as meninas... Aí repara o que eu pensava, viu? Porque assim, a gente é maravilhoso, o mundo é muito quadradinho da gente. Aí dizia, mas meu Deus, essas meninas, eu me lembro, viu? Essas meninas podendo estudar, se mete com um cara desse, que não quer nada, tatuada com o nome dele, que era assim, né? O nome aqui no pescoço, o nome dele aqui. Aí depois, quando você vai para a realidade, aí você percebe. O nome é tatuado obrigatoriamente porque ela tem dono. O cara tem condições naquela região, que aqui tem região assim também. O povo faz de conta que não tem, você não ouve as notícias, mas tem áreas assim, que o cara comanda ali. Aí você é mãe, tem uma filha adolescente, mocinha ficando bonita. Olha, eu quero que essa menina sua seja minha mulher. Ninguém vai mexer com vocês, não vai faltar nada para vocês comerem, né? E ela vai ser minha mulher. Aí a menina tem 12 anos, tem 13 anos, tem 11 anos. E aí a mulher vai dizer o quê? Não, minha filha vai estudar, não pode. Aí ele vai, manda, estupra a menina, estupra a mãe, mata todo mundo, entendeu? Às vezes nem mata, estupra, sabe? Faz barbaridades, acaba com a vida da pessoa. E aí a gente julgando aqui, mas de vista, todo mundo sabe o que é bom, o que é ruim. Todo mundo sabe, né? Então, assim, sabe essa mania, tá passando por trás, né? Essa mania que a gente tem de achar que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades e que as variáveis caem em cima de todo mundo da mesma forma. Mas eu quero que você fale mais, eu quero que você fale mais dessa sua luta, principalmente dessa sua luta
antirracista, né? Principalmente a antirracista, que é uma luta, assim, a mulher negra é que mais, sabe, sofre tudo, né? Sofre tudo, tudo. E eu tô com as lives aí que vem, que é pra gente levantar mais, que chega de falar na mulher negra por baixo. Vamos mostrar as negras que estão conseguindo sair dessa linha. Certeza. Com relação a isso, assim, enquanto militante da Unegro, enquanto professora, a gente tem uma série de projetos, né, Val? Assim, a gente trabalha, por exemplo, e eu vou levando para as escolas, não somente junto com a Unegro, né, não necessariamente junto com a Unegro, mas para as escolas nas escolas onde eu trabalho, onde eu sou convidada, enfim, a gente vai trabalhando de que forma, né, vamos dizer assim, nós podemos nos emancipar. E aí eu falo enquanto cidadã, né, enquanto mulher negra, mas enquanto pessoa preta, né? Então, de que forma a gente pode se emancipar, ganhar autonomia e através da educação? Então, a gente, dentro das escolas, a gente vai trabalhando, por exemplo, tem o projeto Todo Cabelo é Bom, né, que a gente sabe que muitas vezes é aquela questão do crime, do racismo, que vem desde infância, adolescência, idade adulta, que pode acabar acarretando traumas terríveis, né, no caso, desde as crianças até, no caso, adolescente, levar para a idade adulta, né, que a gente sabe muito bem que a questão do nosso cabelo crespo não é só uma questão estética, mas é um ato político, né? Claro. E aí a gente vai trabalhando isso dentro das escolas, sempre levo para as escolas onde eu trabalho, e eu sei que, eu escuto depois muito que, Maíra, você sabe de inspiração, ou tia, como eles chamam, saiba que é inspiração, que eu comecei, por exemplo, meu processo de transição capilar e de reconhecer de construir meu processo de identidade, de ancestralidade, de pertencimento com relação, né, à cultura africana, cultura e história africana, enfim, foi por sua causa, isso é extremamente gratificante, confesso, né? A gente também trabalha, e aí no caso é uma questão até mais relacionada às políticas de ações afirmativas, né? No reforço, né, e da luta contínua com relação ao sistema de cotas, com relação à implementação da Lei 10.635, né, que é a lei, 10.639, desculpe, que é a lei de se tornar obrigatória a história, o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, que é importante para justamente também trazer essa questão da noção de pertencimento e de identidade com relação a quem está ali estudando, porque a verdade é que a gente estuda as histórias, no caso, né? Toda a história, tudo que a gente estuda a história dos Estados Unidos, a história da Europa, né? Mas a gente não sabe da nossa história, como é que se doutora a formação, né? E aí, por esse motivo, muitas vezes, os alunos, eles perdem essa compreensão de diversidade, já que a visão é completamente eurocêntrica, né? E é importante a gente continuar implementando isso. Então, são vários os projetos que a gente vai desenvolvendo, né? Em sala de aula, trabalhando essa questão da cultura, né? Pode parecer uma bobagem, mas quando eu vou com turbante, por exemplo, para a sala de aula, né? E aí eles perguntam: o que é isso, professora? Né? O que é que significa isso? Né? Posso usar? E aí a gente vai trabalhar a questão da apropriação cultural, e aí a gente vai trabalhar a questão do colorismo, e a gente vai trabalhando diversos temas relacionados à luta antirracista, né? Genocídio, a gente passou aí por 2 semaninhas, eu costumo dizer, já acabou, né? Já acabou toda a comoção, já passaram, né? Já acabaram, né? Passaram-se as 2 semanas, acabou a comoção, né? As vidas pretas, não sei se continuam mais importando tanto. Mas, enfim. E aí, na verdade, essa é uma temática contínua, ao menos em minhas aulas, né? Precisa ser, tem que ser, né, uma luta contínua, uma temática contínua em sala de aula. Então, tudo isso, a gente acha que, de repente, o turbante que está sendo utilizado em sala de aula não faz uma diferença, mas eles querem saber por quê, né? Faz toda a diferença. Professor, o que é que significa? Essa amarração tem diferença? E essa cor? Só quem pode usar? Tem como contar a história? Tem. E aí, tudo isso eu vou utilizando em sala de aula para poder fazer com que eles aprendam e apreendam. E tenham orgulho. Que é importante também isso, né? E tem o orgulho da sua cor, tem o orgulho da sua ancestralidade. Parar de dizer que são descendentes de escravos. Não, vocês não são descendentes de escravos. Vocês são descendentes de pessoas que foram escravizadas, né? Diferente. As nomenclaturas importam muito. Demais, justamente, né? A questão da linguagem é importantíssima. A linguagem é um instrumento de poder, né? Então, a gente precisa também se utilizar desse instrumento de poder para poder informar, né? Para poder informar, para poder formar. E é dessa forma que eu vou trabalhando com os alunos em sala de aula. E eu acredito que está fazendo diferencial, né? Que está
está conseguindo fazer um diferencial ali com eles em sala, seja aqui em Aracaju, seja lá em Pedro Alexandre. Mas é muito importante mesmo. Você falou, é a linguagem, é instrumento de poder. As palavras têm força. As palavras podem construir muros ou podem construir pontes. A gente precisa se preocupar com o que a gente fala. Sabe? Não adianta você querer resultado diferente falando as mesmas coisas. Falando e fazendo as mesmas coisas. Então, é super importante. Principalmente com essa questão da escola, que eu acho muito fantástica essa sua visão. Tem alguns professores, algumas professoras que me chamam para tratar nessa área, que são pessoas maravilhosas e que têm essa visão assim, né? De falar desses recortes, todos esses recortes em sala de aula. Tem a lei de São Marcos, né, também, que a questão do ensino de diretrizes básicas da Lei Maria da Penha na escola, que a pandemia interrompeu um pouco a efetividade, né, para colocar em prática mesmo. Mas é muito importante porque, assim, eu também estava lendo sobre a questão da escola e em algum momento alguém falou assim que se alguém ficasse congelado por 50 anos e voltasse no tempo, 50 anos para cá, a única coisa que não ia achar diferente era a escola, né? Porque a escola pouco evoluiu, aquele sistema, né? Mas eu vejo hoje a escola assim, com muitos professores e muitas professoras assim, com essa visão de que podem fazer a diferença. Tem uma boa leva chegando aí, né? Assim, a gente encontramos, logicamente, um pouco de resistência. Não é tudo fácil, não. Fica parecendo que eu consigo implementar tudo, né? Também não é assim, não, viu? Eu vou lutando, viu? Mas eu sei, principalmente, que tem algumas escolas que tem barreira, né? A gente sabe. Isso, né? Algumas escolas colocam, às vezes, né, pode não ser a escola, alguns colegas, enfim, vão impondo algumas barreiras, mas a gente vai tentando, né, quebrar esses obstáculos, né? Vamos tentando quebrar os obstáculos e aos pouquinhos, pior é desistir, como a gente falou no início, né, Val? Não dá para desistir. Então, de pouquinho em pouquinho, né, a gente vai conseguindo estabelecer, quebrar essas barreiras e fazer a diferença de uma forma geral. Eu acho que é assim, aos poucos mesmo a gente vai fazendo. Horas a gente vai fazendo de boa, conversando de boa, abraçando, beijando. Horas a gente vai fazendo dando voadora, porque nem tudo é paz. Sabe? Verdade. Nem tudo é paz. A gente tem alguns momentos, a gente tem que saber se comportar de forma diferenciada, porque ninguém se estabelece em nenhuma luta, veio por concessão de quem está no poder. Né? Ganho de nenhuma luta, veio. Chegue, pode, ocupe seu lugar, que é seu direito, tome aqui. Então, assim, as pessoas, é como eu digo, a gente sempre, quando a gente fala na questão do gênero, a gente sempre diz, nós não queremos tomar o lugar dos homens, a gente só quer ocupar os nossos lugares. Mas eles não ouvem muito isso. Gente, eles, né, eu tô falando na regra, né, gente? A regra. Toda regra tem exceção. Porque quem tem 100% do poder não quer passar a ter 50%. Né? Quem tem 100%... então, assim, eles se sentem ameaçados. Dos privilégios, né? Se sentem ameaçados. Se sentem muito ameaçados e a gente fica até para construir essa consciência de que esses jovens precisam saber o que está acontecendo, precisam querer votar, precisam aprender a votar. As eleições municipais agora, para mim, são as mais importantes. Quando a gente sai da lama que a falta de conhecimento do que faz uma vereadora, do que faz uma prefeita, de que uma eleitora precisa exigir, quando a gente aprender tudo isso, fica tudo mais fácil. Mas a gente tem aqui agora 9 minutos, e eu quero que nesses 9 minutos você faça as suas considerações. Quero lhe agradecer muito, o papo foi maravilhoso. Todo mundo aqui, também nos comentários, você está vendo, todo mundo amou. E parabéns para seus alunos, para suas alunas, por ter você como uma pessoa que realmente que facilita e que guia o conhecimento. Muito obrigada mesmo, e fique à vontade aí. Val, olha, imagina, eu que agradeço o convite, de verdade, fiquei muito feliz com o convite. Quando você entrou em contato, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar com Valdilene? Aí ela foi me explicar depois o que era. Tem muitos alunos aqui, vários alunos. E é isso, por exemplo, tem esse aluno ali, Felipe, falando, né, que todos que passaram por mim mudaram um pouco a visão, né, ele falando, olha, claro. Muitos que passaram, né, e aí eu espero que tenha sido para melhor, viu, Felipe?
Eles sentem, um dia desse, eles estavam falando que sentem muita falta dos debates, que é uma coisa que eu sempre falo. Você falou sobre a questão da política, né? Aí falou, a gente não, de política não se discute, né? Quando fala, né? Política não pode se discutir política. Eu disse, como assim, minha gente? A gente não pode discutir política se a gente vive política, né? Nós vivemos por isso política, que a gente está nesse lixo, porque não se desse discute. jeito. Exato. Então, a gente precisa se discutir política. Então, é um dos temas que são extremamente debatidos, no caso, em minhas aulas. E, assim, de consideração final, né, agradecer a presença de todos aqui e continuar solicitando que vocês reflitam, né? Parem sempre para poder refletir, né? Eu não sei se nós temos professores, né, e professoras aqui presentes, mas nós podemos ter também, no caso, pais e mães que tenham, né, filhos e filhas que estão em idade escolar, né, para que eles consigam perceber que nós temos, na verdade, o papel e que nós podemos sim fazer diferença dentro desse processo, porque a educação não é somente escola, né? Claro. Educação também, né? A gente fala, é casa, né? É casa, é família. Isso. Então, perceber de que forma eu estou contribuindo, o que é que eu estou fazendo, seja professor, seja pai, seja mãe, enfim, professora, né? O que é que eu estou fazendo para poder contribuir ou para poder melhorar isso, né? Eu sempre converso assim, quando eu vou dar alguma palestra, né, com relação a essas questões relacionadas a machismo, com relação ao racismo, enfim. Aí eu chego para os professores, as professoras, e pergunto, olha, vocês, né, enquanto educadores, vocês estão incluindo os negros, né, vamos dizer assim, falando sobre negros que são bem-sucedidos, por exemplo, dentro das suas áreas de conhecimento, vocês estão falando sobre mulheres que são, né, como estava falando, que vai fazer uma série de lives falando sobre mulheres, né, bem-sucedidas, colocar a mulher lá em cima, lá aquela mulher que é realizada. Então, tem que se mostrar esse outro lado, né, não é simplesmente falar daquela questão do sofrimento, a gente sabe que existe, né? A gente sabe que existe, mas não é somente isso, né? Aí falo, né? Tem que buscar trabalhar, no caso, e trazer a família para dentro da escola, né? É importante, no caso, trazer toda a comunidade escolar, na verdade. É importante, com relação às carreiras, se conversar sobre as profissões, né? Incentivar todas e todos, né? Para dizer, olha, você pode ser o que você quiser, que a gente sabe que existe, né? Com relação à questão das profissões, essa delimitação do que pode ser para a mulher e qual é a profissão para o homem, né? Enfim, dar a mesma atenção para mulheres, para os meninos, para as meninas, para pessoas brancas, para pessoas pretas, enfim, compartilhar de uma forma geral. Isso para mim é o mais importante. E eu estou tentando, e tentem fazer isso também, né? Que se tivermos professores aqui, em sala de aula, em suas casas, porque a gente precisa trabalhar da base. A base e a educação é a base para tudo, a educação é fundamental. Justamente, a gente precisa combater o capacitismo, tem que ter inclusão também, né? Exato. Não é só inserir. Eu fiz uma live aqui com a minha chamada Larissa, ela disse, nós temos muito inserção, mas inclusão não existe. Não. Então, assim, pessoas com deficiência, pessoas diferentes, a gente não pode pensar que a diferença, ser diferente é errado e ser igual é o certo. Então, Maíra, eu só tenho ali agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Espero que a gente converse muito. Quando voltar tudo, a gente se encontrar pessoalmente. Eu quero ir para essas escolas todas, que eu quero, olha, eu quero você. Conversar com esse pessoal. Você vai ter que ir comigo para Pedro Alexandre. Mas sim, você vai comigo. Eu a vereadora de lá. Ela me chamou para ir lá uma vez. E eu faço questão de ir. Eu faço questão de ir porque... a gente tá aqui para mudar o mundo, é para mudar o mundo. Exato. E não dá para ser só o nosso entorno, né? Já pensou, mudar o mundo, é mudar o mundo. Eu estava falando dessa questão da linguagem, como é violenta, e uma colega minha do direito, disse assim, Valdelene, você quer mudar até a gramática? Eu digo, minha amiga, eu quero mudar o mundo, a gramática é um detalhe, me poupe, pelo amor de Deus, né? Então, Maíra, muito obrigada mesmo. Um beijo para você. Um cheiro para todo mundo que está aqui. Felicidade. Pessoal, tchau, todo mundo que está aqui. Gente, obrigada pelas presenças, pelas participações. Beijo para todas e para todos. Eu tentei responder aqui, que às vezes tem algumas pessoas que a gente não vê, né? Dan, Ilson, que chegaram agora, olha. Stephanie, pessoal, obrigada por tudo, pelas presenças. Fabiana, Gigi, maravilhosa, Lourdes, professor Wagner, né? Está aqui também. Seu aluno que falou aqui foi Felipe, não foi o nome dele? Luiz Felipe. Tem um monte de aluno aí, viu? Franciele. Alunos e alunas de Maíra, parabéns, vocês estão bem, muito bem, viu? Tchauzinho, boa noite.
Tchau, boa noite, Val. Tchau, tchau, tchau.